Bem-vindos a mais um vídeo. Este é o vídeo de número 500 aqui do canal. Até eu fiquei impressionada com a quantidade de vídeos que eu já consegui liberar aqui pra vocês. Claro que tem os vídeos da área de membros que também são contabilizados e tem bastante vídeo por lá também. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um marco bem significativo e os números aqui do canal têm sido marcos significativos para mim, para minha jornada literária e também enquanto criadora de conteúdo literário, digamos, né? Então eu decidi selecionar aqui 5 livros que foram muito importantes, que tiveram um impacto, tiveram um significado especial aqui para o canal e para a minha vida literária também. Tentei não ser tão repetitiva em relação a outras listas que eu já fiz aqui para vocês, mas cada um deles tem um impacto importante e por isso eu quis comentá-los aqui no vídeo de hoje. Antes de comentar, eu queria dar esse recado paroquial que, caso você não tenha dado uma olhada ainda lá no Instagram da Bela Vi Atelier, tem marcadores maravilhosos que vocês podem comprar com o meu cupom. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos meus marcadores. Tem um pouquinho de reflexo da luz, porque eles são todos plastificados, mas vocês conseguem ver aqui que tem os grandes escritores da literatura, seja os brasileiros, como também os estrangeiros, e aqui atrás sempre tem também uma frase respectiva do autor. Todos têm tassel, enfim. E vocês podem comprar com o meu cupom GabiJunks10 no direct deles. Então, só para avisá-los, lembrá-los, né, deste aviso aqui, caso vocês estejam precisando por aí de marcadores de página. Bom, vamos lá. O primeiro livro que eu vou mencionar aqui para vocês não é nem um marco especificamente do canal, mas ele acaba se tornando um marco do canal por ser um marco na minha vida, de forma geral. E estou falando de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eu só tenho aqui no Kindle, né? Eu ainda não tenho nenhuma edição física, mas eu reli recentemente aqui pelo Kindle e por isso que eu quis mencioná-lo também, trazer aqui para vocês, porque este livro foi a minha primeira obsessão literária. Harry Potter, né? Foi a minha primeira obsessão literária. E eu tenho certeza que se não fosse por Harry Potter, eu não teria entrado de cabeça na literatura de um jeito tão profundo como eu estou hoje, inclusive, né? E reler recentemente me mostrou, assim, que... Não me mostrou porque eu meio que já sabia disso, mas eu acho que reforçou pra mim a ideia de que os livros têm uma capacidade, assim, têm uma magia especial para trazer, justamente relacionado a este livro em específico, que fica conosco, né? Essa magia fica conosco por anos, os ensinamentos que os livros trazem para nós ficam conosco. Então, mesmo ficando, sei lá, eu acho que foram uns 15 anos que eu fiquei sem ler nenhum dos livros de Harry Potter, e aí eu fui pro original, né, que tem essa diferença também no inglês, mas eu lembrava de frases decoradas, assim, eu tive uma sensação de rever amigos quando eu fiz a releitura aqui de Harry Potter. Então, pra mim, esse é um livro que não tem como dissociar da minha jornada literária. E eu acho que eu seria muito ingrata de não trazê-lo aqui, simplesmente por ser um livro, ah não, é infanto-juvenil, não é clássico ainda, então, né... As pessoas, às vezes, jogam esse tipo de literatura, tanto a infanto-juvenil como a literatura contemporânea, para um lado que você não pode exaltá-los, assim, né? Então eu acho que esse livro é o primeiro marco da minha jornada literária. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por essa saga completa, né? Mas especialmente aí com o primeiro livro representando aqui. Eu tô fazendo a releitura em inglês antes de dormir. Tem sido uma leitura assim que eu faço. Ah, eu preciso ler um pouquinho aqui, quero pegar no sono mesmo, aí eu leio no inglês. E às vezes eu passo demais do horário também, porque, né, a história envolve, mesmo já sabendo o que acontece, mesmo sabendo até o que os personagens vão falar, acaba sendo uma história tão envolvente, uma escrita tão gostosa de ler, que às vezes eu passo do horário, mas tem sido, assim, algo especial e algo muito gostoso de se fazer. Com certeza um dia eu terei na minha estante a coleção inteira de novo, no original, no inglês, né? Tenho ficado de olho em algumas edições que saem por aí, as ilustradas, ou as que refletem as capas originais, né? Eu gosto bastante. Tá na casa dos meus pais a minha coleção, mas era uma coleção assim toda aleatória, porque é um livro daqueles que saía com capa mole e sem orelha, é um que sai com orelha, eles estão bem antiguinhos, enfim, né? Mas são livros que com certeza eu carrego comigo por serem tão especiais. O segundo livro dessa lista não vai ser novidade para ninguém, vocês sabem, eu sempre vou citar aqui, mas é inevitável, eu não consigo fazer uma lista de livros especiais para mim, ou que são meus preferidos,
Enfim, eu não consigo não trazer Moby Dick. Em especial porque este foi, e essa edição especificamente, né, foi a edição que deu início a esse canal. Então, se hoje estamos aqui com 500 vídeos, foi porque o primeiro vídeo que eu gravei 7 vezes foi o vídeo falando de Moby Dick. Porque qual que é o ponto, né, de criar conteúdo literário, de falar sobre livros na internet? Você precisa ser apaixonado por aquilo. E essa paixão que eu tenho hoje por uma série de livros, a ponto de não conseguir mais fazer uma lista assim com os melhores livros que eu leio no ano, fica aquela lista gigantesca. Tudo isso começou por causa de Moby Dick, porque eu li esse livro, eu precisava falar com as pessoas, eu precisava gravar, eu precisava extravasar tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que eu pensei. Então foi com esse livro e eu não consigo mais dissociar nada que se relacione à minha jornada literária com Moby Dick, é impossível dissociar. Então eu preciso mencionar aqui pra vocês aí como o livro que deu início a tudo, né? E não vou me delongar tanto, já que eu já falei várias vezes por aqui, mas é um posto especial que nenhum outro livro vai conseguir preencher. Mas agora eu vou trazer 3 livros que fogem um pouco aqui dessa ideia de jornada cronológica, digamos. Eu vou trazer um livro que foi uma resenha que gostei muito de fazer, que foi bastante comentada até, o pessoal comentou, gostou da resenha, e muitas pessoas leram esse livro também depois dessa indicação. E é um livro que eu também carrego muito comigo, apesar de acho que eu não falo tanto dele aqui, talvez deveria falar mais, que é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Por quê? Porque esse livro aqui foi o livro que me mostrou que desistir não seria uma opção. Esse livro faz muito a gente pensar em que rumo nós queremos colocar a nossa vida, se a gente está fazendo as coisas simplesmente por fazer, ou se a gente tem paixão, tem vontade, tem gana na hora de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então é um livro que eu acho que para quem tá assim precisando de um rumo, precisando de um empurrão, precisando de um incentivo, vai ser um livro providencial, assim. Foi o que eu senti lendo ele. Eu fiz a leitura dele em 2022. Então eu já tinha um tempinho de canal, né? Inclusive já tinha mudado de apartamento, já tinha crescido um pouquinho a minha biblioteca, mas foi o livro assim, aquele tapa na cara do tipo, você quer perseguir os seus sonhos ou não quer? Essa é a ideia aqui desse livro, sabe? Aqui a gente vai acompanhar o Giovanni Drogo, né, que ele vai pro exército, a gente tá na Itália, e ele vai receber uma missão num forte, ele vai resguardar esse forte, digamos assim. Só que o Drogo, ele fica esperando sempre o dia seguinte, esperando sempre uma batalha, esperando sempre acontecer alguma coisa grandiosa para mudar esse rumo da vida dele. Só que ele mesmo não age para mudar a vida dele. E é por isso que vem essa agonia, né, de eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha própria vida. E esse ano eu li outro livro que me trouxe muito essa reflexão, e eu ainda tô devendo uma resenha dele pra vocês, mas eu confesso que ele me pegou tanto assim que eu preciso parar, anotar e organizar assim as ideias, organizar tudo aquilo que eu senti lendo esse livro, que foi Oblomov, do Goncharov, porque ele também tem um pouco disso e talvez seja ainda mais impactante na forma que tá colocada lá. Mas O Deserto dos Tártaros é uma leitura que eu recomendo muito, também por ser uma leitura mais rápida, é um livrinho curtinho aqui, o Dino Buzzati escreve muito bem. E pra mim foi um livro muito impactante nesse sentido, eu acho que ele se encaixa muito na minha jornada literária, porque foi um livro que me disse e me diz até hoje, né, não desista daquilo que você quer fazer na sua vida, porque ninguém pode fazer por você aquilo que só você mesmo pode fazer. Eu acho que essa é a ideia principal que esse livro traz pra mim sempre. Agora, mais relacionado ao canal também, foi um projeto de leitura que eu fiz aqui. Foi um projeto muito desafiador, mas que foi muito satisfatório também de fazer, no sentido de que eu me realizei por conseguir trazer esse projeto aqui para o canal, que foi a leitura de Paraíso Perdido, de John Milton. Eu fiz um projeto aberto, tem todos os vídeos aqui desse projeto, tem a resenha completa também, e esse aqui é um livro bem desafiador, é um livro difícil mesmo, né? A gente tá falando aí de uma epopeia, talvez a gente pode colocar como epopeia, enfim, um épico do século XVII, uma linguagem mais rebuscada, um texto que é desafiador por si, porque trata do texto bíblico do Gênesis. Aqui a gente tem a história, né, da queda de Satã primeiro e depois a queda do homem, porque o homem cai na tentação, né, de Satã. Então, é um texto que, além de ser muito bonito, é desafiador
tanto pela sua antiguidade, por ser um texto mais antigo, como também pelo próprio tema, por toda essa ideia bíblica, enfim. É um livro lindíssimo, eu acho que é um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida, até porque acompanhar o original é algo muito bom, assim, mesmo que o seu inglês não seja lá dos melhores, meu inglês é intermediário, mas ouvir a declamação do poema e ler aquilo que você consegue, pelo menos, né, ainda que sejam frases esparsas, assim, é muito incrível ver o que John Milton fez aqui. Depois teve Projeto Aberto também, de Os Lusíadas, e também foi muito desafiador, mas esse aqui foi o primeiro, né? Eu me propus assim, vou fazer um projeto aberto no canal. Às vezes os vídeos saíam meio assim, meu Deus, preciso gravar isso aqui, preciso sintetizar, porque o que eu faço muito, né, quando eu faço projetos de leitura, leitura conjunta, seja o que for, ou mesmo resenha, é sintetizar ideias. E particularmente eu acho que essa é uma qualidade minha, conseguir sintetizar as coisas de uma forma bem resumida mesmo, no sentido de não me estender muito, não, vou fazer aqui um resumo do capítulo e eu falo tudo que tem aqui no capítulo, né? Eu falo o que eu acho que é mais importante e puxo ganchos daquilo que eu quero interpretar, daquilo que eu quero falar melhor, né? Enfim, eu acho que essa é a minha ideia principal nos vídeos e a minha leitura de Paraíso Perdido representou muito isso. Eu sempre fico muito feliz quando recebo comentários do tipo, eu fiz a leitura acompanhando seus vídeos, eu entendi melhor a partir dos seus vídeos, então é muito incrível, assim, ainda ter esse retorno, né? E é um livro espetacular, eu acho que também está entre os melhores livros que eu já li na minha vida, um livro que merece ser revisitado muitas vezes e quem sabe ser lido no original algum dia. E o último livro que eu vou colocar aqui, nos 5 livros que marcaram fortemente a minha jornada literária até aqui, até os 500 vídeos, né? É um livro que representa muito do que eu penso. E aí a gente entra num tópico específico aqui, né? Que aqui o nome do meu canal é Livros e Opiniões. Por quê? Porque eu sempre fui de dar opinião, mesmo que seja uma opinião que possa ser considerada aí meio polêmica, mesmo que as pessoas não gostem. Tem resenhas aqui no meu canal que falam sobre temas capciosos, sobre temas que as pessoas não gostam de falar. Eu entendo que pessoas não queiram se posicionar na internet nos dias de hoje, porque, né, a gente vê cada coisa maluca acontecendo, cada bizarrice, e as pessoas são extremamente sem noção na internet, são extremamente grosseiras, e recebo vários comentários desse tipo. Mas pra mim é um princípio meu, que é indissolúvel, indissociável. Eu não consigo fazer as coisas sem dar a minha opinião. Eu não consigo aparecer aqui e não dizer aquilo que eu penso, mesmo que eu tenha que arcar com essas consequências, desde que sejam, né, consequências proporcionais, mas enfim. Por isso que A Cultura Importa, do Roger Scruton, foi uma leitura que eu fiz esse ano, foi uma resenha de meia hora que eu fiz esse ano também. É um livro que sintetiza muito daquilo que eu penso, sintetiza muito do porquê eu estou fazendo isso aqui hoje. Porque não adianta você, mesmo que seja só ler, né? Não adianta você definir aí as suas leituras sem um objetivo maior. E eu tenho objetivos maiores aqui com a propagação da literatura, com as minhas opiniões sendo divulgadas, porque eu considero que as minhas opiniões são válidas e estão sendo cada vez mais deixadas de lado. A própria ideia de a cultura importar e você considerar que a cultura é aquilo que é a base da civilização e que a gente precisa sempre cuidar dessa nossa base da civilização ocidental é algo que é deixado de lado hoje, é muito relativizado, então qualquer coisa serve, qualquer coisa importa. E por isso eu acho que tanto este livro quanto a resenha que eu fiz deste livro representam muito bem aquilo que eu penso. E o que eu penso talvez não esteja tão em voga hoje em dia, talvez seja extremamente rejeitado, né, pelo que eu vejo até nos comentários desse vídeo mesmo. Apesar de ser um livro mais filosófico até, né, porque o Roger Scruton foi um filósofo britânico, um filósofo, inclusive, cujas ideias eu aprecio muito, então acho que esse livro representa muito bem essa minha ideia. Então, se você chegou até aqui neste canal perdido, não sabe qual que é a minha posição, não sabe quais são os meus ideais, os meus princípios, saiba que muito do que Roger Scruton fala é aquilo que eu defendo. Então, eu recomendo assistir a essa resenha aqui, porque lá está o meu pensamento também. Bom, esses foram 5 livros que marcaram profundamente a minha jornada literária e, obviamente, a minha jornada aqui no YouTube. Então, sempre quero agradecer vocês
possibilidade de estar aqui falando sobre algo que eu amo e sobre as minhas ideias, sobre as minhas opiniões. E mesmo que você não concorde, né, espero que esteja por aqui para um debate saudável, para que a gente também compartilhe outras ideias. A ideia, né, de falar sobre as coisas e trazer debates também é essa, não é simplesmente ficar repetindo coisas para quem já concorda comigo, não é esse o objetivo também. Mas compartilhar com vocês minhas leituras, os livros, as listas, enfim, para mim é algo muito gratificante, fico muito feliz de poder compartilhar. Espero que venham aí muitos outros vídeos, mais 500, mais 1000, e que a gente siga crescendo aqui essa comunidade literária do canal. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo e dos últimos 500 vídeos desse canal. Se você gostou, deixe sua curtida, lembre-se de se inscrever, porque isso é muito importante. Compartilhar o vídeo, hypar, enfim, né? Tudo isso ajuda o canal a crescer também. E até o próximo vídeo.